Rinnova il mio cuore, purifica la mia mente, rendimi santo. Minha mãe e meu pai me consagraram a Maria e a José. Se a criança fosse menino, chamaria José Maria. Se fosse menina, seria Maria José. Então, eu tenho esse nome assim como raiz da vida. A minha irmã Áurea, que para meus pais era ouro, tinha perdido 3 filhos. Então, a Áurea era o ouro da família. E meus irmãos mais velhos a tratavam também como ouro. Eu disse, na nossa pobreza, Deus nos deu uma riqueza. E essa riqueza foi tal que o que ela falava era também algo precioso. Quando ela pediu uma boneca viva, não sabemos se ela com 7 anos poderia pensar na mamãe se engravidar para ter um filho. Só sabemos que ela queria uma boneca viva, que chorasse, que risse, que comesse, que tudo que uma criança faz. Acabei nascendo, toda roxinha, fui batizada na hora do nascimento, que parecia que ia morrer. E no 3º mês eu tive pneumonia. Até adulto não aguenta pneumonia, quanto mais uma criança, né? Então minha mãe me pegou nas mãos e disse assim, ó Senhor, se essa menina tem que fazer um bem na terra, conserva a vida. E se não for, leva contigo. Eu perco mais um filho, mas é melhor, se ela não for fazer um bem, leva contigo. E assim eu fui. Melhorando. Com 1 aninho eu já estava gordinha, bonitinha. Minha irmã casou a 2ª filha e veio para Porto Feliz. Piraju nós estávamos. Veio para Porto Feliz. E um dia ela estava com depressão pós-parto e ela escreveu para o meu pai, estou indo para Piraju. Meu pai disse, não. Na nossa família não tem esse negócio de estar separando do marido. Mal casou, tem o 1º filho e já sai. O pai reuniu todos os filhos e disse assim, olha, a sua irmã está passando por esta crise pós-parto. Para que ela supere esse problema, nós vamos para Porto Feliz. Ele falou para minha irmã, para os pequenos, vocês arranjem uma escola. Ela morava pertinho da escola das irmãs. E os grandes vão depois de 1 mês. Então, quando cheguei em Porto Feliz, meus irmãos já logo foram matriculados. Em maio, Áurea Benedita no 4º ano, Valfrisa na 1ª série. E daí eles vinham contando, a madre disse isso, a professora disse aquilo. E todo mundo contente, que eles estavam contentes com a escola. Daí eu comecei a chorar, que eu queria também ir na escola. Mas eu tinha 3 anos só. E lá o jardim era de 4 anos para cima. A mamãe disse, mas não pode, você é pequenininha ainda. Mas eu fico quietinha. Não vai. Um dia ela chegou e falou para a Maria Rosário, olha, eu tenho a menorzinha que quer entrar na escola. Daí a madre disse assim, mas quantos anos tem? 3? Ah, não pode. 3 anos a gente não aceita. Aceita só de 4 para cima. Mas ela chora muito, madre, é capaz de ficar doente, que já não tem muita saúde. Daí a madre disse assim, bom, traz uma mudinha de roupa e vamos ver se ela acostuma. E lá fui eu, toda elegante para a escola, né?
A madre, quando a gente chegava, ela disse: vocês almoçaram, estão cansados. Põe a mãozinha e a gente ficava assim, olhando o que a madre fazia. Cada aluno, ela punha no colo, dava um beijo na criança, fazia um sinal da cruz e punha para ver se... quando chegava no lugar, o outro já ia. E assim ela fazia com 52 alunos, eu era a última. Mas aquilo era impressionante, né? O amor que a madre tinha para as crianças. Eu aprendi a catequese em casa com os meus irmãos. E quando ele ia para a catequese, eu ia junto, Valfrides. Mas ele chegava em casa louco da vida, porque eu fiz pergunta. Mas que pergunta ela fez? Boba, Valfrides. Não, mamãe, não é pergunta boba, mas atrapalha, né? Ela não era catequese. Então, com 5 anos eu fiz a primeira comunhão. E como a mamãe, eu via, quando elas comungavam, ficava assim. Um dia eu falei para minha irmã, o que você está falando? Com quem você está falando? Com Jesus. O que você está falando? Fica quietinha. Menina, fica quietinha que agora eu estou conversando com Jesus. Em casa eu converso com você. Tá bom. Então, ela chegava em casa: mamãe, não quero mais que a Zezé fique perto de mim. Ela fica atrapalhando a minha conversa com Jesus. Então eu ia com a mamãe. Mamãe faz a comunhão. Mamãe, com quem você está falando? Com Jesus. Fica quietinho agora. Eu tenho que conversar com Jesus. Então veja que a minha catequese começou na família também. Na escola, na família e na escola. Eu estou com as irmãs desde os 3 anos. Com a Filha de São José desde os 3 anos. Já vi as irmãs Vicentinas na Penha, as irmãs de São José na Rua da Glória. Mas eu não troco as Filhas de São José por essas duas, né? Mas você tem certeza? Tenho. É muito decidida, né? Então nós começamos o aspirantado, o postulantado. A Madre Maria José, a Madre Romana, elas acreditavam muito na educação que nós tivemos de infância. E aquela família pobre, mas que dava abertura para nós crianças já decidirmos alguma coisa, né? E assim foi que nós começamos o noviciado aos 18 anos. Fizemos 18, 19 e 20. Com 20 fizemos a profissão primeira. E nessa época foi muito, muito bonita. A irmã Mônica estava no 3º ano. A irmã Ana Maria chegou da Itália, noviça, de 2º ano. Quando ela contava aquelas coisas da Itália, das madres, ficava boquiaberta, sabe? Porque era uma irmã que estava ali na ponte, né? Muito boa. E logo depois que ela, professor, já foi para Santa Rita, né? Era uma pessoa que amava as crianças. Era uma mãe mesmo. E então, a irmã Mônica também era muito dedicada, muito atenciosa. A minha vida religiosa devo ao testemunho das irmãs. Como na família a gente tinha o testemunho do pai, a mãe e os irmãos, a vida religiosa foi as superiores e as irmãs. E a bondade que resplandecia no olhar, no visual das irmãs. Nesse mês dedicado a São José, principalmente para nós
filhas de São José, nós precisamos olhar um pouquinho a São José como um modelo de vida, como um homem que foi totalmente voltado para Deus, para o serviço, para a educação do seu filho e para a sua esposa Maria. Então, foi um homem de Deus, um homem que eles rezavam juntos, eles comiam juntos. Jesus, quando começou a crescer, ajudava o pai, aprendia do pai o seu trabalho. Então, Jesus teve esse modo de ser muito parecido com o pai. Ele tinha já do pai Deus, mas como humano era o pai José. Tanto que eles achavam que, como um moço tão jovem, podia ser assim, ativo, voltado para o pobre, voltado para o simples, voltado para o humilde, porque ele tinha todas essas qualidades, não é? Então, para nós, filhos de São José, precisamos olhar um pouquinho mais para São José e perceber em que podemos ainda crescer em virtude, na fé, na sabedoria, no amor a Deus através de São José. Pedir a São José que nos acompanhe na nossa caminhada de religiosa, filhas dele. Se somos filhas, temos o direito de parecer muito, o dever de parecer muito com o Pai. Eu sou a irmã Maria José e desde os 3 anos estou sobre a orientação das filhas de São José, mas a catequese propriamente começou já no lar, desde os primeiros momentos da minha vida.